A medicina do estilo de vida, ela tem 6 pilares que faz com que você viva melhor e mais, né? E busca sempre da longevidade. Os pilares são alimentação saudável, atividade física, saúde do sono, controle de tóxicos, saúde mental e relacionamentos. Você, como profissional de educação física, como coordenador do Instituto Zen Câncer do Pilar Movimento, o que deve compor esse pilar de atividade física, Bruno? Quem está ouvindo aqui a gente, que não faz nada, por exemplo, que é um sedentário, o que seria o desejado para ele, para que esse pilar dele fosse considerado como o ideal? Beleza. Então, isso é uma preocupação que a gente tem, né? Porque acho que a pergunta é como a gente faz para fazer essas pessoas se movimentarem mais. Então, cada vez mais as pessoas estão experimentando menos movimento nas suas vidas, né? Vide até o momento que a gente vive. E aí deixar claro aqui que eu não falei no início, o nosso trabalho, o nosso projeto lá no Instituto Zen Câncer, ele é todo via teleatendimento, né? Porque como a gente tem esse momento agora de pandemia, o risco para um paciente oncológico, né, para contrair o vírus da Covid é redobrado. E apesar de não ser uma realidade para todos, por dificuldades de uso da ferramenta, tem dado super certo. Tem se mostrado muito benéfico em termos de aderência e de resultados nos melhores níveis de saúde das pessoas. Vou pedir para você dar, assim, se eu sou uma professora ou vou atender alguém que esteja nessa situação, vou me inscrever aí no Instituto, o que você dá de conselho, assim? O que tem que estar na nossa cabeça para atender pessoas? Olha, assim, entender o histórico da pessoa, acho que é um ponto inicial. E aí um outro parênteses, acho que o que eu busquei estudar, e aí vindo de encontro com o que vocês também falam super bem, e o que eu sigo demais vocês, que a biologia evolutiva, ela fez muita diferença, assim, no meu pensamento, né, na narrativa que eu construo, na fala com os meus alunos. Pensar assim, cara, será que eu posso agora mudar meu estilo de vida? Se eu consigo? Será que faz sentido? Né, e geralmente tem feito muito sentido, mas ao atender um paciente oncológico, acho que é entender o histórico, né, entender um pouco da fisiologia, ou melhor, da fisiopatologia do câncer, né, porque a gente está falando de uma aberração, né, então entendendo, acho que não que seja tão diferente você prescrever treino para paciente oncológico, mas você entender, você pode passar para a pessoa que se, de repente, assim, a mudança no quadro dela pode ser uma mudança nos níveis séricos dela, né? De repente, entender como é que estão a contagem de células imunes, quais são as proteínas que estavam em alta e agora estão em baixa, por conta da influência do exercício físico. Então, entender essa parte fisiológica também vai ser importante, falando para os profissionais. Agora, é muito difícil, acho que eu falar para mim, para o cuidador, né? Porque isso vai muito da família, né? De cada um. Mas como eu vivi isso com a minha mãe, acho que, cara, ter paciência, incentivar as pessoas a se movimentarem. Quem é paciente oncológico recebe lá a cartinha, né? É como se fosse uma sentença de morte, o que não deveria ser, né? Mas a pessoa recebe assim, né? Muitas das pessoas. Não tô falando, não tô generalizando. Mas, de fato, eu acho que entender a doença de uma maneira diferente, com um olhar diferente, acho que é favorável para a gente fazer com que essa pessoa lide bem, né, com a situação e vá em busca de uma alteração, que nada mais é de uma alteração de estilo de vida dela, né, de uma melhora dos níveis de saúde dela. E num teleentendimento de atividade física desse pilar, Bruno, o que vocês têm? Dá uns exemplos mais práticos, assim, né, para conseguir visualizar um teleatendimento. Eu estou fazendo algumas experiências, a gente montou uma avaliação de movimento para os pacientes, né. É óbvio que, assim, cada caso vai ser um caso no que diz respeito ao tipo de câncer, né? Eu pego, por exemplo, uma paciente oncológica tipo de câncer de mama, eu tenho que, de repente, olhar de uma maneira diferente para uma outra paciente que está com outro professor. Então, a gente faz uma avaliação prévia que as pessoas, elas respondem alguns formulários que a gente criou e, depois disso, a gente está buscando até crescer um pouco mais junto com o núcleo de medicina integrativa e o núcleo de fisioterapia, para saber se aquela paciente ela tem condições de começar já com a gente, ou primeiro passa pela fisioterapia, ou vai ser liberada pela medicina integrativa, que geralmente é com a Sabrina Chagas, que é a doutora médica oncologista. Não sei se eu te respondi. Te respondi? Respondeu. Eu ia brincar com você. Você tem cócoras no atendimento? Se tem cócoras? Tem que ter cócoras. Tem que ter. Era essa a resposta que eu queria, Bruno. Ela tentou te induzir, entendi. Eu te induzi para você falar, olha, a gente começa com cócoras, todo atendimento a gente começa com cócoras, e aí depois tem uma sequência de movimento e a gente termina se divertindo. E sem dúvida, eu tive que botar a avaliação de movimento, um dos movimentos é ficar de cócoras, para a gente avaliar os pacientes.
Achei incrível essa informação, hein? Inclusive, eu acho que... Não, gente, essa é a melhor informação do podcast, tá? Se você está ouvindo isso até agora, é essa. Quais os cuidados que esse profissional que está ouvindo aqui a gente, que não sabe sobre câncer, o que você falaria para ele, no sentido de o que ele precisa ter? De conhecimento, tá? De conhecimento técnico. Por exemplo, comunicação é um conhecimento técnico. Talvez não seja da educação física, mas é. O que você fez que te ajudou a ser o Bruno que é hoje e sabe lidar muito melhor com esses pacientes? Se você puder dar uma dica aí pra gente que tá te ouvindo. Cara, assim, são muitos detalhes, né? Assim, eu acho que eu não deixei claro em termos de... Eu não quero dizer que seja uma prescrição totalmente diferente para cada tipo de câncer, tá? Uhum. Mas é óbvio que assim como a gente tem que olhar para quem não é portador também de uma forma diferenciada, né? Quando se fala de um treinamento personalizado, a gente tem que olhar para a individualidade biológica de cada um. Eu acho que, assim, você entender da fisiologia, você não precisa explicar isso para a pessoa, mas você entendendo fica mais fácil de você estruturar e aplicar o treinamento nessa pessoa, né? Tem algumas situações que a alta intensidade ela não é bem-vinda, ou isso faria diferença. O que do treinamento pode acionar alguma coisa ruim dessa fisiopatologia, entendeu? Que coisas que eu, na dúvida, não faço, se eu não souber, é bom evitar. Sim, assim, e se existe, né, isso? Nem sei se existe. Então, ainda tem muito estudo em cima disso. Por exemplo, eu não achei muito estudo falando sobre HIIT para pacientes oncológicos, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, tem algumas pessoas que ainda em tratamento, o treinamento de alta intensidade ele vai ser favorável para ela, né? Para melhorar as respostas imunológicas, né, frente ao câncer. Porque, na verdade, se a gente olhar, por exemplo, agora para o treinamento de força, algumas literaturas falam que, na verdade, é como se fosse um combate, né, ao câncer, porque o metabolismo do câncer ele funciona da mesma forma que funciona o metabolismo muscular, por exemplo, né? Então, a gente concorre ali nos exercícios de força, porque o músculo, além de ser um órgão mecânico, ele é um órgão endócrino, né? Então, as ações hormonais, as respostas relacionadas ao tipo de exercício que você está fazendo, a musculação, por exemplo, são benéficas, né? Porque você diminui a alimentação para as células cancerosas e aumenta a alimentação para as células sadias e para os nossos músculos, por exemplo. Legal. Então, o treinamento de força sempre, se possível, em todas as sessões que você tiver com a pessoa, incentive ela a fazer força. Sim, tem alguns casos assim, porque é bem comum, no caso do tipo de câncer de mama, né, por ser relacionado mais a uma carga hormonal das mulheres, em especial das mulheres, né, porque é a maior prevalência. A gente tem muitas mulheres aumentando o peso, né, mulheres que desenvolvem obesidade pós o surgimento da massa tumoral, e principalmente depois que faz a cirurgia tem um índice de inatividade ali importante. Então, assim, nesses casos, o treinamento ele vai ser muito bem-vindo, mas, por exemplo, se eu olhar para os casos no caso da minha avó, por exemplo, que ela já era uma pessoa muito magrinha, tem muitos casos de câncer que você desenvolve caquexia, né, que é perda de massa muscular, né, então... Nesses casos, eu acho que o treinamento de força, aeróbico, seja, qualquer tipo de treinamento, ele deve ser evitado. A gente deve olhar, por exemplo, fazendo um tratamento ali interdisciplinar com uma capacidade de alimentação melhor, né? Olhar para um tratamento junto ao nutricionista e o oncologista para ter um quadro clínico melhorado ali. Boa. E o tratamento que a pessoa está recebendo, quais tipos de tratamento que você tem visto, têm sido usados, e se esses tipos de tratamento alteram alguma coisa no treino? Sim, vai depender muito, eu acredito que vai depender muito do histórico da pessoa, né, do quadro dela, de cada um, para o tratamento gerar um efeito melhor ou pior, né, menos pior, digamos assim. Mas assim, meninas, respondendo de forma objetiva, eu ainda desconheço, tá? Mas eu sei que a gente tem a imunoterapia, a quimioterapia e a radioterapia. Mas, assim, a influência no treinamento, eu confesso a vocês que, assim, eu ainda não achei nada que fosse tão crucial para você deixar de fazer. Na verdade, a busca, né, e a orientação é que a gente incentive a prática de exercícios físicos para essas pessoas. Quando a gente não tem uma ciência clínica ainda aplicada, né, que ajude a gente a nortear, o bom é, como você mesmo falou, você volta para a ciência básica, entende o mecanismo fisiológico ali que está acontecendo, faz a melhor maneira de prescrição que existe, que é perguntar para a pessoa o quanto ela pode, o que ela quer, o que ela está conseguindo naquele momento. Acho que esse é o melhor caminho. E a gente fica esperando, atuando,
que a gente sabe que faz bem. E, assim, isso é uma opinião pessoal agora, Bruno e Rafa. Eu sempre erro para menos, né? Então, enquanto eu não tenho um suporte que eu possa fazer mais, eu sempre boto menos intensidade, menos volume, coisas que eu tenho certeza que vão fazer... Tenho certeza, e até esse certeza é entre aspas, mas tenho mais chance de fazer melhor do que não fazer.